Doutor Gustavo, dermatologista, você e um café, o que vem à mesa? Me conte. Prazer ter você aqui, Júlia. E acho que a gente pode começar falando sobre algo completamente atual e que você sempre traz na mesa, que é sobre tendência, né? E quais são as novas tendências. Eu acho que não só você, mas sempre os pacientes eles perguntam e querem saber o momento atual da dermatologia, né? Se isso compensa, qual é o equipamento que é o mais bacana, o produto que é mais novo. Puxando um pouquinho para o histórico, eu passei pelo procedimento de bichectomia, então é um procedimento um pouco mais invasivo. A gente tem aqui alinhando com algumas tendências de mercado, né? Como a gente vem conversando muito, as indicações e as contraindicações, então muito de estar atento também com profissionais de saúde, quando é realmente propício ou não. No meu caso foi indicação cirúrgica, mas hoje tendo um tratamento com um profissional de saúde, pensando nisso a longo prazo, introduzindo pequenos rituais e pequenas coisas como a gente conversa na minha rotina, eu entendo que as tendências precisam estar alinhadas com esse nosso longo prazo, com esse nosso objetivo de longevidade. Então, quando a gente fala de tendências, principalmente na área de dermatologia, o Dr. Gustavo está aqui para dar um respaldo para a gente justamente nesse sentido, em questão de alerta e autocuidado também, né? Exatamente. Então, pensando justamente nesse seu caso, que eu acho que é um caso emblemático, né? Eu acho que a grande mudança atual é sobre essa questão da individualização dos protocolos e dos tratamentos, né? Da personificação, ou seja, tratar cada paciente de uma forma exclusiva, trazendo para ele o que é melhor, não no que tem no mercado, mas no que faz sentido, ou para a queixa dele, ou para a vida dele, né? Porque nem sempre a gente consegue tratar de todas as formas aquele paciente, mas a gente consegue, dentro de uma boa conversa, colocar o que é melhor para ele naquele momento. E ele também poder fazer as escolhas dele, né? Totalmente. O que muito aconteceu comigo, inclusive, porque, querendo ou não, o Dr. Gustavo tá aqui para falar, às vezes a gente precisa, sim, de um respaldo, de alguém que, né, acolha, que entenda todas as dores ou não, mas que realmente puxa a gente para a realidade. As tendências e essas trends em ascensão, a gente tem mesmo trabalhando, estando dentro desse mercado, né, é um pouco difícil, às vezes, a gente mensurar. Então, por isso que eu trago a importância, novamente, né, do nosso tratamento, dessa questão do longo prazo e de ter realmente profissionais alinhados com esse objetivo. Eu acho que a gente tem sempre que se basear na persona que é o paciente, né? Então, começar sempre do começo, né? Saber qual é o tipo de cuidado que esse paciente desempenha com ele mesmo, né? Hoje em dia a gente fala muito de autocuidado, e muitas vezes a gente pode desenvolver uma rotina de skincare, por exemplo, gigante para uma paciente que vê naquilo ali a única forma de autocuidado dela. Mas a gente também pode fazer uma rotina não menos importante, mas também simplificada para uma paciente que tem outros tipos de autocuidado e a rotina de skincare é apenas um ponto dentro dessa história. Então, por exemplo, às vezes você faz academia, faz uma yoga, pratica algum outro tipo de hobby e a sua rotina de skincare ela é apenas um complemento disso tudo. Mas tem, às vezes, uma pessoa que ela não faz nada disso e o momento que ela tem para se dedicar a ela é somente naquele momento do skincare. Então, a gente pode desenvolver um skincare mais amplo para essa paciente, né? Em compensação, a outra paciente, provavelmente, ela vai ter menos tempo e ela vai precisar de um skincare mais objetivo, né? Não, e assim, olhando também para essa tendência de multifuncionalidade, né? Porque quando a gente fala também de algo, o básico muito bem feito é realmente introduzir produtos na sua rotina, mas produtos que estejam alinhados com ciência, com tecnologia, com... Exatamente. O que a gente vê muito hoje é essa questão do paciente criar a sua própria rotina de skincare, né? Então, baseado em, principalmente, mídias sociais, influencers ou até mesmo publicidade de algumas grandes marcas, a pessoa, ela se automedica nesse caso, né? Muitas vezes não tem nada de muito errado, mas também muitas vezes não tem nada de certo,
né? E às vezes a gente deixa de estar investindo até mesmo um capital, um investimento financeiro mesmo, Totalmente. em algo que realmente funcione e está investindo em uma bobagem, teoricamente, né? E a gente pode captar a nossa atenção, tanto do que a gente vai fazer pra gente, mas aonde a gente vai investir o nosso dinheiro de uma forma mais racional, né? Não, e todos os recursos, né? Porque tempo também, Exatamente. enfim, quanto tempo desperdiçado, então ter esse direcionamento realmente... E os produtos, eles avançaram, né? Hoje em dia, às vezes, dentro de um único frasquinho, a gente tem ali quantidades inúmeras de ativos que nos ajudam a entregar para o paciente, ao invés de 5 passos de uma rotina de skincare, um passo único, né? Totalmente. E eu acredito que essa seja a principal tendência, né, daqui para frente. O que você vê, doutor, como principal tendência no mercado de Olha, dermatologia eu nos acho que, próximos na anos? verdade, essa questão de tendência, para mim, voltando ao início da nossa conversa, ela é muito individual e personalizada. Então, você vai determinar a sua tendência, né? Se nesse momento da sua vida você tem 2 minutos para fazer uma rotina de skincare, a gente vai ter que se adaptar a esses 2 minutos que você tem. Se você tem na parte da manhã um tempo maior e você acha que isso para você é gostoso e prazeroso, você pode desempenhar uma coisa maior, a gente também pode ampliar isso daí, né? Então, ou seja, acho que a individualização é a tendência, Que né? vem muito de encontro com a questão de hospitalidade também, né? A forma com que você trata, com que você lida, né, com os pacientes, a forma com que você realmente olha, entende qual é a dor que você está sanando, que na verdade muitas vezes não é só o tratamento, né? Mas tem algo muito, Eu muito acho que todo além tratamento disso. ele tem que ser compreendido, né? Tanto por mim, médico, quanto pelo paciente. Então, assim, eu tenho que Totalmente. entender exatamente o que o paciente busca e para a gente poder chegar a alinhar uma expectativa de resultado, esse alinhamento ele é muito importante e eu tenho que ter a capacidade de te passar toda essa explicação para você entender qual vai ser o processo, né? E isso nem sempre é tão fácil, né? Muitas vezes é simples para alguns pacientes e para outros pacientes é mais complexo. A gente precisa de paciência e muitas vezes a gente precisa alinhar expectativas, mas também associar injetáveis, tecnologias, o que a dermatologia nos propõe hoje em dia, né? Não, porque é um mundo, né? Quando a gente fala, É um entra mundo, principalmente nesse mundo de tecnologia, de injetáveis, é um a mundo. gente vê de tudo hoje em dia, de tudo um pouco. Lógico, não tem certo e errado muitas vezes para algumas coisas, por isso que a gente traz esse respaldo também de dados, né? Sim. Eu acho super importante, pelo menos na minha prática clínica, explicar muito bem para o paciente qual vai ser o objetivo do nosso tratamento e como esse tratamento vai funcionar, no qual vai ser o benefício que ele vai ter desse tratamento, né, dessa tecnologia. E lembrar também que todos esse conjunto de ações, a gente busca, claro, ter uma melhor estética, mas ter uma melhora do cuidado do paciente com a pele, né? Uma pele saudável hoje em dia, acho que também é uma grande tendência. E daí, com essa questão, já puxa o gancho da tendência da longevidade também, né? Quando a gente olha para o paciente com esse olhar 360. Então, não é só o skincare, não é só o injetável, não é só... A gente volta para os pilares que a gente comentou, de ter essa visão holística também do paciente. Exatamente. E da mesma forma que eu trato um paciente mais jovem ou um paciente com mais idade, né? Eu sempre friso muito bem para o paciente. Você já teve a oportunidade de sentar comigo e eu te falo, Júlia, não esqueça da sua idade, né? Porque a gente Totalmente. tem que estar sempre atento a isso, porque a gente é muito ansioso e às vezes a gente quer estar de um jeito que não está na hora ou a gente quer realizar coisas que não está na hora, né? Tá, isso é verdade. Mas conta pra gente o segredo, assim, por onde eu começo? Se eu quiser ter uma pele longeva, se eu quiser, enfim, quais são os meus pilares da dermatologia? Eu acho que a pele é muito um resultado do que a gente se propõe a fazer com o nosso organismo. Então, sem sombra de dúvida, alimentação, atividade física e proteção são os pilares de uma pele saudável. Claro que com relação a isso, a gente vai ter uma questão genética que pode ser favorável ou desfavorável, né? E isso a gente pode ir moldando no decorrer do tempo. E hoje em dia a gente tem todos os benefícios dos dermocosméticos. Então a gente consegue melhorar uma pele acneica, uma pele oleosa, uma pele com mancha. A gente consegue controlar isso daí. Mas se eu fosse colocar como um tripé fundamental, eu acho que seria proteção solar,
alimentação e atividade física. E falou a palavra-chave, dermocosméticos. Dermocosméticos. Qual a diferença, doutor? Dermocosméticos, cosméticos. Então, isso daí é uma briga grande, né? Mas exemplificando de uma forma muito simples, os cosméticos são esses produtos que a gente tem um contato muito mais simples e muito mais fácil. Esse laboratório ele não tem uma responsabilidade, por exemplo, de ter uma fórmula aberta para a gente saber exatamente o que tem ali dentro, e ele também não tem uma responsabilidade de desenvolver trabalhos científicos mostrando ou não o resultado desses produtos. Então, por exemplo, tudo que a gente vê com muita facilidade em revista, principalmente revista de lifestyle, de moda, geralmente as trends e tendências. Exatamente, geralmente são cosméticos. E cosméticos pra gente, eles entram na linha de maquiagem. Então eles estão ali, na verdade, para ter uma função de hidratação. Ai, mas o cheiro é maravilhoso, mas minha pele fica mais radiante. Tudo bem, a gente não tá falando que não funciona, a gente não tá falando que é ruim. A gente só tá separando o joio do trigo. O dermocosmético, por outro lado, ele é um produto onde a gente sabe exatamente o que tem naquela formulação, qual a concentração de cada ativo, como aquele ativo se comporta na pele, e a gente tem estudos científicos que demonstram como a gente pode provisionar o resultado do uso desse produto. Então, basicamente é isso. E é a questão de trazer o hábito do skincare para sua vida em longo prazo. Então, novo falando... Então, a gente pode ter... não quer dizer que eu vou torcer o nariz para algum cosmético. Pode ser que ele tenha um poder de hidratação maravilhoso e que eu gosto de usar. Mas, provavelmente, a minha receita, meu receituário, ele não vai ser feito 100% de cosmético. Ele vai ser feito 90% de dermocosmético e, às vezes, um ou outro cosmético. Já aprendendo a surfar onda também, né? A dermatologia, de tempos em tempos, a gente sempre tem uma grande tendência. Isso costumava mudar, geralmente, a cada 10 anos. E, claro, que com essa integração das redes sociais e da internet também, que facilita muito o nosso trabalho, né? Eu acho que tem... se abreviado esse tempo e acho que a cada 5 anos surge alguma coisa realmente importante. Hoje em dia, o nosso tema da vez é a medicina regenerativa, né? Então, todos os tratamentos que a gente faz para a pele visam o que a gente chama de regeneração. E a gente escuta muita coisa por aí, nas redes sociais, no mercado, mas será que tudo isso mesmo faz parte desse combo regenerativo, né? E daí a gente volta ao início. O que é a tal da medicina regenerativa de fato? Exatamente. Então, para me explicar para os pacientes de uma forma muito simples, eu falo que é uma tentativa de fazer as nossas células voltarem a trabalhar da melhor maneira possível. Porque com o nosso processo de envelhecimento, essas células vão perdendo a capacidade de trabalho e de função. Vão ficando velhas. Então, o nosso trabalho na medicina regenerativa é fazer com que essas células elas voltem a trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Como se a gente estivesse trazendo um rejuvenescimento para essas células. Isso não é tão simples, isso não é tão fácil quanto parece, e a gente precisa de algumas tecnologias e de alguns ativos específicos para a gente poder conseguir trabalhar isso. Por outro lado, é muito bom, porque está trazendo para a população uma consciência mais palpável de o que mais importante do que ter um aspecto rejuvenescido é ter uma pele saudável e bonita. Então, acho que essa é a grande tendência, né? Acho que as pessoas estão se preocupando menos com as rugas e mais com a qualidade da pele. Exatamente. E também entendendo que, na verdade, você querer uma pele bonita não é futilidade. Eu acho que a gente tira também a dermatologia, com esse passar dos anos, como algo fútil ou algo não ligado ao autocuidado. Sem sombra de dúvida. E assim, não é uma questão só midiática, não. A gente tem pacientes que realmente buscam hoje em dia uma melhora da qualidade da pele. Antigamente, a maioria dos nossos pacientes buscavam resultados muito pontuais, né? Eu quero resolver o bigode chinês, quero resolver essa linha, quero resolver essa ruga. Hoje em dia, o que é requisito é muito mais diferente, né? Muito mais relacionado a essa questão da pele mais saudável, mais bonita, mais brilhosa, com menos oleosidade, com menos poros. Então, acho que a gente consegue equilibrar isso aí de uma forma muito bem.
E equilibrando também todos os nossos pratinhos, né? Entre vida profissional, pessoal, entre o mundo wellness também, agora todo mundo indo pro fitness, todo mundo começando a ir para dentro das academias e correr nos parques. Então é sempre esse pilar que a gente tanto conversa. E a gente tem que estar aqui sempre preparado para as novidades, porque agora chegam essas canetas emagrecedoras que trazem um novo grande desafio para a dermatologia. Né? Total. Depois a onda do Ozempic, que também impactou muito a dermatologia. Então já temos assunto para os próximos encontros. As próximas tendências, encontros e assuntos que vêm à mesa. Obrigada, doutor. Imagina, foi um prazer, Júlia. Todo meu.